O meu entrevistado de hoje toca violão e guitarra, uma Fender Stratocaster e adora blues e rock dos anos 70 e 80. Sempre que toca algum cover, tenta ser o mais fiel possível à música original e com a gastronomia não é diferente, diz ele. Mais conhecido pela atuação no mundo dos restaurantes, ele já declarou que não tem nenhum problema em ser um chef crooner. Em vez de sair compondo coisas novas, afirma ele, escolho pratos clássicos e faço a minha leitura. Manda-chuva do IC Bistrô e da Tapo Trattoria, além de sócio da CIATC, Benny Novak está no Se Meu Inconsciente Falasse de hoje. Este videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM do Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida, se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência 30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Quais são as memórias mais antigas que você tem da infância? Começar já mergulhando no passado aqui. Vamos lá, eu tenho memórias muito vivas assim da minha primeira residência pós quarto de hospital, né? Que foi na rua Capitão Pinto Ferreira, acho que é Jardim Paulista, ali uma travessa da Zé Maria Lisboa, ali perto da Brigadeiro. Eu lembro bastante do prédio, fiquei lá até os 5 anos de idade, eu lembro bastante do prédio, das minhas andanças pelo bairro ali, saída para cortar cabelo ali por perto, eu lembro de que tinha uma feira na rua e que eu morria de medo do vendedor de limão, que usava a rede do limão na cabeça. Então assim, eu tenho lembranças do apartamento em si, tenho bastante lembranças, talvez de fotos que eu tenha visto, mas eu tenho lembrança muito viva de alguns acontecimentos que a gente teve por lá. Um deles é a Maria, que trabalhava com a gente lá em casa, baiana, e ela voltou da Bahia e trouxe um vidro de pimenta, todos coloridos, assim, as pimentinhas pequenas, e pô, uma criança de, sei lá, seus 4 anos, aquilo era bala, né, cara? Caiu na pimenta. Abri a geladeira, abri o pote, meti a mão e nhaca. Então, assim, eu tenho lembranças da minha primeira infância, assim, muito interessantes, algumas traumáticas, mas sempre boas lembranças, assim, do apartamento, o sofá laranja que tinha na casa da minha mãe e dos meus pais. Muito bacana. Como é que você descreve a família onde você nasceu? O núcleo familiar ali, pai, mãe, eu, né, que sou o primeiro filho, e mais 2 irmãos que vieram 2 anos depois, o primeiro irmão, Alexandre, e minha irmã 3 anos depois. A gente sempre é um núcleo familiar muito tranquilo, de padrãozão, assim. Pai trabalha, a mãe cuidava de casa. Estou falando isso, eu nasci em 68. Mãe trabalhava, cuidava dos filhos, cuidava da casa, pai trabalhava, chegava almoços sempre só com a mãe, né, e com um irmão. Jantar sempre família unida na mesa, sempre conversas, broncas e cobranças e núcleo tradicional e normal de uma família paulistana aí, da década de 60, 70. Os avós maternos vieram para o Brasil de Lutsk, né, que na época pertencia à Polônia, hoje faz parte da Ucrânia. E os paternos eram de Rivne, outra cidade que foi da Polônia e hoje está... Lutsk acho que não é Ucrânia hoje. Lutsk acho que ainda é Polônia. Posso estar errado, assim, mas eu entendi. Não, eu sei que Rivne, na verdade, hoje é Ucrânia. Né? Era Polônia e hoje é Ucrânia. Meus avós paternos vieram de Rivne e os maternos aí da Lutsk. Como é que é para você olhar para esse passado, essa origem da família? Eu nunca pensei nisso, eu nunca tive esse olhar assim mais analítico aí sobre como eu vejo minha família, mas eu tenho muito orgulho assim da batalha deles, dessa época extremamente difícil, né, que foi pré-guerra, na verdade. Eles não vieram, né, logicamente não vieram pós-guerra, né, não teriam acho que muitas chances também pelo que aconteceu. E foi uma decisão muito rápida e sábia ali deles, na percepção do que estava acontecendo,
Minha avó paterna, ela veio grávida do meu pai em 33, 32, né? Meu pai nasceu em 33. E a ideia é que seu avô viria depois, não é isso? Isso, a ideia é que a minha avó, eles tinham muito pouca grana, né? Muito humildes, muito pobres ali. E minha avó veio com o irmão dela e a mãe. E o pai do meu pai ficou para poder juntar mais dinheiro para poder trazer a família dele, a mãe, irmãos e não sei o quê. E nunca apareceu. Minha avó foi saber disso depois de 7 anos morando no Brasil. Ela soube que ele tinha falecido num acidente de trem. Verdade ou não, you never know, e não vai nem saber. Eu até tentei procurar um pouco sobre ele, a história dele, assim, nas pesquisas aleatórias ali na internet e tal. Quando eu fui morar em Londres, em 98, pensei, pô, vou para Polônia. Mas acabei procurando, não achei muita coisa, acabei desistindo da ideia. Mas queria saber, vai que ele foi para outro lugar, vai que ele desistiu, né? Pô, minha avó estava grávida, ele deve ter pensado, pô, vai lá, grávida, sei lá. Brasil. Não sei o que aconteceu, não vou para o Brasil, não quero. Pode ter acontecido de tudo, e eu queria entender essa história. Então, assim, eu tenho muito orgulho dos meus avós, dos 4, pela coragem de sair de uma Europa em pré-guerra ali, com acontecimentos estranhos rolando ali, principalmente a Europa do Leste com a tomada alemã ali, e trazer a família, né? Que eles porra, meu avô materno acho que trouxe uns 9 irmãos, alguma coisa assim, vieram 9 irmãos, todos judeus, né? Todos judeus. Então eu olho com muito orgulho, assim, e muito prazeroso ter vivido com eles e ter escutado tanta história, como, por exemplo, da minha bisavó, que era traficante de sacarina, e foi presa por isso, porque sacarina era proibido por algum motivo X na época ali, e ela foi presa, traficante de sacarina, e através dela, nas prisões, nessa história que eu escutei da família. Essa mãe dessa a mãe avó. da minha mãe, a mãe da minha avó paterna. Tá. E dentro da prisão ela escutava as prostitutas que iam presas falando dos soldados e falando do possível que estava rolando, assim. Então meio que a prisão foi um forma alerta de informação do que estava acontecendo. Do que estava de fato acontecendo em outros lugares. Verdade ou não, é a história que eu tenho, entendeu? E eu levo isso como uma história da minha família. Sim, né? você cresceu sendo impactado como isso. Exatamente. A minha visão desses 4 aventureiros aí, por necessidade, né? Ter que sair de um continente em guerra ali e ter que mudar para o fim do mundo aqui, sempre com muito orgulho e admiração. Assim. Por conta dessa história do seu avô, os Novaks terminaram aqui, né? Estacionamos no meu pai. Como é que você lida com isso? Olha só, é muito interessante. Minha avó, depois que soube da notícia da morte do meu avô, ela casou novamente. Casou novamente e teve mais 2 filhos, que são meus tios. Então eu tive uma família. E eu só fui sacar que eles não tinham o mesmo sobrenome que o meu, sei lá, com uns 10, 12 anos, assim, sabe? Perceber. Ué, porra, mas você é filho da minha avó, meu avô. Eu nem sabia que o meu avô, que eu chamo de avô, que é o segundo marido da minha avó, que não é o pai do meu pai, não era o pai do meu pai, eu não sabia disso. Eu fui saber quando eu peguei uma certidão de nascimento minha. Isso com que idade? Putz, cara, acho que provavelmente isso, uns 12, 13 anos, 14 talvez. Eu não sacava, meu pai nunca contou essa história pra mim. Nunca ninguém falou dessa história, era uma coisa meio fechada ali. Tabu. Um tabu da minha avó. Minha avó chegou a rasgar fotos do passado dela, sei lá, né? Não entrei muito em detalhe. Dei uma bronca na minha avó, falei, pô, como é que você rasga a foto, vó? Pelo amor de Deus. E eu só fui saber quando eu li, falei, porra, mas espera aí, o nome do meu avô paterno não é Moisés, é Frederico. Aí cheguei pra minha mãe e aí falei, pô, mãe, aí ela falou, pergunta pro teu pai, pergunta pro teu pai que ele te explica. Aí meu pai me explicou essa parada, e aí eu fui sacar todo esse contexto, falei, pô, então Novak só temos nós aqui, tem outros Novaks em São Paulo, judeus também, mas que não são parentes, ou até onde eu sei não são parentes, a gente não... Já cruzei alguns outros Novaks, mas não são parentes que a gente não conseguiu fazer uma conexão aí de parentesco. Mas você reagiu a essa descoberta como? Como é que foi pra você? Pô, eu falei, nossa, que incrível, bicho, sabe? Porque eu tinha... O meu contato com meus avós paternos era enorme. Eu dormia muito na casa deles, eu ia muito na casa deles, vivia muito com meu avô, que não era meu avô, né, na minha cabeça, mas sempre foi meu avô. Mas que depois eu fui falar, pô, mas não era meu avô, olha que coisa incrível, né, cara? Ficou essa percepção que não mudou nada para mim em relação a ele.
Mas abriu um leque novo. Mas abriu um super leque novo, que eu fiquei muito interessado em tentar descobrir quem era. Foi a primeira vez que eu vi uma foto do pai do meu pai. E que é ele, é idêntico a ele. E eu falei, cara, genética, puta, ela que tá doideira, né, cara? Impressa ali, né? Falei, nossa, cara, que loucura isso, meu. Tem um cara que é igual ao meu pai, que era o pai do meu pai, que eu não sabia que era pai do meu pai, não sabia nem que meu pai tinha outro pai. Né? Então foi uma descoberta muito interessante, assim, e eu fiquei punhetando isso, eu fiquei pensando nisso por muitos anos, assim. E a vontade enorme de conhecer ele, e enchi o saco da minha avó para me falar mais, e ela falava nada, falava muito pouco, ela não queria voltar no assunto, sabe? E ela era muito alegrona também, a minha avó era super divertida, adorava ela. E ela, nesse assunto, ela ria, falava meia dúzia de bobagem e dava uma desviada aí. Não era um assunto que agradava muito a ela. Não sei se pelo trauma ou por algo que ela soube que ninguém soube. E essa avó que cozinhava? As duas cozinhavam. Mas é aquela do bolinho do frango? Essa avó é materna. Desculpa, paterna. Minha avó paterna, Cecília. A mãe da minha mãe, que é a Tânia, também cozinhava muito bem. Tinha menos contato com ela, não dormia na casa dela, nada disso. Mas a gente tinha um contato muito bom também. Sempre teve muito contato, muita liberdade de contato. Não era uma coisa muito formal. Era super legal. Mas você fala que não é que você foi cozinhar porque aquela avó, não. Mas aquilo teve um registro ali, né? Sim, claro, como é que era essa história do lúdico da cozinha? Essa parte lúdica da cozinha, na casa, minha avó morou no Cambuci durante muito tempo e depois mudou para o Bom Retiro. Quando eu nasci, ele já estava no Bom Retiro. Eu ia dormir lá no Bom Retiro, na Júlio Conceição, e minha tia ainda morava com a minha avó. Então, assim, tinha minha tia para brincar comigo ali, tinha um cachorro para brincar comigo, tinha minha avó e meu avô, que eram incríveis. Meu avô, o padrasto do meu pai, vamos dizer assim, mas meu avô contava histórias, era incrível as histórias dele, eu dormia ouvindo as histórias dele. Tinha a parte lúdica da cozinha, que era minha avó fazia os varenicas e fazia as conservas de pepino azedo. Foi lá que eu aprendi a comer, e eu ficava com a minha avó na mesa de fórmica ali da cozinha minúscula dela ali, do Bom Retiro. E ela cortava as massas com o copo americano ali, copo de requeijão, sei lá o que tinha na época. E para mim aquilo era uma diversão, né? Era uma brincadeira aquilo, né? Agora você vai lá e põe esse recheio dentro, aí fecha a massa. Era como se eu estivesse brincando com uma massinha que veio aparecer depois de algum tempo na minha vida, e sei lá, hoje já existia também. Mas era isso, era uma brincadeira, né? Logicamente os meus davam errado, alguns davam certo, e era isso. Eu cozinhava o meu, comia o que eu fiz. A minha tia me ensinou a comer o pepino azedo, me ensinou a comer caqui duro. Então tem uma lembrança gastronômica muito grande. E meu avô, ele vinha da rua, meu avô, ele era mascate. Biscate não, mascate. Mascate. Podia ser as duas, mas assim... Acontece, mas... Meu avô era mascate e tal, e ele, toda vez que ele vinha para casa eu tava... Bom, ele, não porque eu estava lá, mas ele trazia sempre que ele voltava para casa, salaminho italiano, entendeu? Então, putz, meu avô chegava, ele cortava o salaminho, a gente comia junto. E tem um outro registro da minha avó paterna, gastronômico, que são os... Ai, fugiu o nome agora, os pastéisinhos de massa com ricota dentro doce, me fugiu o nome muito clássico, daqui a pouco eu lembro aí. E um outro registro gastronômico do lado materno, que a minha outra avó fazia, nossa, toda a parte judaica ali, de jarcói, que são os frangos ensopados, as compotas, caldos, os gefilte fish. Tem um clássico da minha avó, era toda vez que tinha Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, ou a Páscoa Judaica, o Pesach, ela enchia a banheira de carpa e traíra viva, que eles compravam para fazer o gefilte fish, que é o bolinho de peixe, que se come com ren, com a beterraba e raiz forte. E, aquilo para umas crianças ali, aquilo era incrível, né? Os peixão nadando na banheira da avó, né? E ela botava lá o peixe vivo, porque são peixes de rio, para tirar, ficava 2, 3 dias com água nova para tirar o gosto da terra, né? E para poder não ficar aquele gosto de terra quando você come. E depois ela ia lá e dava um fim bonito e virava o gefilte fish. Assim. Então esse é um registro
muito legal também da minha vida, da minha infância em relação à gastronomia, de entender que aquele peixe lá virava o gefilte fish, assim, já era um impacto considerável, assim. E de ver como eles matavam o peixe também, né? Uma paulada, cabeça. Então, falei, assim que se come. É assim que a nossa refeição aparece, né? Isso foi muito interessante também. E na casa da minha avó materna, era maior, apartamento maior, já tinha uma condição de vida um pouco melhor que minha avó paterna. Todas as festas eram lá. Então, e minha avó, a minha mãe teve 3 irmãos, e os 3 irmãos tiveram vários filhos, então era uma família enorme, cheia de primos, o que também não me fez sentir falta dos poucos Novaks que tinham por ali. Esses registros de gastronomia, isso... Você depois teve quando você foi... Bom, a gastronomia foi, de certa forma, o seu plano C, né? De escolha de vida, assim. Isso veio assim, olha, nossa, isso te remeteu isso ou olha, cara, forçar a barra? Não é forçar a barra, não. Eu acho que assim, eu nunca me interessei, de fato, por cozinhar ali com eles, sabe? Eu me interessava pela comida, eu acho que eu virei um cozinheiro por adorar comer, por ser um ótimo comensal. Isso veio através desses registros... em que a comida nessas festas grandes era isso, como simbolizava a diversão, que era a união com todos os primos, que era a felicidade de estar junto, que era onde a gente, como menor de idade, tomava vinho caseiro, que, primo ou outro ficava bêbado e se divertia ali. Então era uma festividade, assim. Então a comida sempre foi um lado muito positivo, até aí. Depois teve um seu lado meio negativo em relação já que estamos aqui numa parte analítica, aí acho que é interessante, em relação ao excesso de comida dentro da casa dos meus pais. Né? Que aí a gente, só para não cortar o materno, os avós ainda, depois a gente fala sobre esse lado aí. Mas eu acho que sim, eu acho que esse lado... Esses registros gastronômicos dos meus avós tiveram muito a ver com o meu prazer em cozinhar, com o meu prazer em ver dar certo alguma coisa minha ali, fazer acontecer. Aquela comida, comer e falar, puta, é bom. E de procurar registros de memórias, lembranças afetivas, memórias gustativas, de querer fazer o bolinho de frango igual o sabor que eu comia na minha avó, sabe? Então, você assim, já colocou no cardápio de alguma casa? Já pus no ICI, eu já tive o bolinho de frango, ele era uma entrada de um executivo, que eu tive uma época no ICI, que eu servia ele justamente com o hrem, que é essa pasta essa conserva, vamos dizer assim, de raiz forte com beterraba, vinagre e sal. Eu coloquei. Porque, assim, e você achou que ficou igual? Como é que é a sua avaliação? Sim, porque o que acontece? Minha mãe, ela fazia esse bolinho de frango, não era uma coisa clássica da minha avó. Era uma coisa clássica judaica, assim, né? Alguns chamavam de kaklet, alguns chamavam de beilik. Beilik é frango, kaklet é croquete, sei lá, alguma coisa assim. Em Yiddish, isso. Minha mãe fazia o frango. Só que minha mãe, da vida inteira, ela colocava um ingrediente que minha avó não botava, que era o alho. E aquela coisa que minha mãe fazia, e ela fritava diferente da minha avó, ela fritava deep fried, em imersão. E minha avó não, minha avó fritava ali lentamente, virava, não sei o quê. Numa frigideira que você tem, né? Uma frigideira que eu tenho. O bolinho da minha mãe me dava azia toda vez que eu comia. Da minha avó, eu podia comer uns 20, nunca me deu azia. Eu falava, tem alguma coisa errada aí, o sabor também era outro, tal, assim, tem alguma coisa diferente. Aí eu fui em busca disso, em relação a, quando eu fui fazer gastronomia, eu fui em busca disso, desses sabores que me marcaram a minha infância e, logicamente, aprender as técnicas, mas eu corri atrás disso. Tem o macarrão que eu sirvo hoje no Tapo, e no ICI também, no Espaguete Fruto do Mar do ICI, é uma massa que eu trabalhei 20 anos para conseguir fazer esse tipo de massa, porque é a massa de um restaurante específico aqui em São Paulo, que eu adorava comer, que era diferente de todas as outras massas. E demorei 20 anos para sacar. Eu ia lá, perguntava, entrava na cozinha, quando era antes de ser cozinheiro, falava com a dona, e ela não me passava nenhum... Porque não tinha. Depois, no final, eu fui descobrir que não tinha, que talvez era um excesso de uma coisa que fazia aquilo acontecer.
Então, essas buscas gastronômicas têm a ver, para mim, tem tudo a ver com memória. Memória afetiva minha, assim, memória gustativa. E eu tive uma infância muito feliz, assim, então era tudo muito gostoso. Tem uma outra história também de uma memória de um frango com tomate, um peito de frango com tomate, que era incrível. Era só um peito de frango com tomate, salada de pepino, que eu tento até hoje. Eu tento refazer e sentir aquilo. E esse não consegue ainda? Esse ainda não consegui. Tem alguma coisa, alguma técnica X aí. Técnica não, né? Porque não tinha técnica. Uhum. A técnica é coisa de cozinheiro. Tinha alguma maneira que eles faziam que talvez eu não tenha sacado ainda, mas vou chegar lá. Mas quando você prova esses pratos que você reproduz, que marcaram sua infância, você se sente transportado para aquela época? Isso, ou já... Enfim, as memórias também elas vão se atualizando, né? Eu não me sinto transportado, mas eu sinto o sabor da época. Às vezes eu sinto a presença mesmo daquela época. Talvez seja um transporte, né? Eu sinto a presença daquela época. Eu sinto o apartamento da minha avó. Eu lembro muito do apartamento da minha avó, da Júlio Conceição, no Bom Retiro. Assim, eu tenho uma memória muito boa da minha infância, assim, memória viva assim da minha infância. Minha avó materna morava numa casa na Rua da Graça que tinha que eu tocava a campainha e eles abriam um portão lá de cima, era uma coisa que eu falava, nossa, mas quem abriu esse portão? Sabe aquela coisa, que era uma mágica. Coisa, né? Isso eu tô falando em 1973, pá, estourava um negócio, abria o portão, tinha que subir uma escadaria, era um sobrado. Então eu tenho umas memórias ótimas, assim, da minha infância. E sim, eu acho que remete. Eu fiz muito para meus filhos, os bolinhos de frango, assim. Toda vez que eu fazia, eu comia e não conseguia não falar, né? E aí entrou o meme, aí já vem o meme filho zoando o pai, que lá vem o palestrinha. Palestrinha, porque eu falava assim, porra, eu me lembro, a minha avó, e saudosista pra cacete, assim, eu sou bastante, E eu vinha com essa história, nossa, minha avó me pegava no colo, e eu via o helicóptero da Estação da Luz chegando no horário e tal, sempre virei... E toda vez eu repetia a mesma história, meus filhos já não aguentavam mais. Mas Para, pai. é mais ou menos isso. Você teve uma viagem para Israel aos 16 anos, também foi muito importante, né? Que você já disse que foi a época mais feliz da sua vida. Como é que foi essa experiência? Foi incrível. Eu era péssimo aluno aqui em São Paulo. Péssimo aluno. E aí tinha um programa em Israel que você podia fazer qualquer ano do colegial lá, que era linkado com o MEC daqui. Você não perdia o ano letivo aqui. Ia passar um ano em Israel, dentro de uma escola, um colégio agrícola, né? Não era um kibbutz, mas vamos dizer que era um colégio em formato de kibbutz, né? Onde você estudava, fazia o ano letivo, juntamente com mais, sei lá, 300, 400 israelenses ali. Dormia na fazenda, no colégio. E além do estudo, você tinha um trabalho de fazenda, né? O meu foi fazendo a ordenha e cuidando das vacas durante esse ano que eu passei lá. E por vários motivos, acho que eu diria que foi o melhor ano da minha vida, assim. Israel é extremamente incrível, um país muito livre, assim. A juventude era muito livre naquela época. E para mim, com 16 anos, era incrível sair da casa dos meus pais aqui e morar tinham 60 brasileiros no meu grupo e 400 israelenses ali, tudo na mesma faixa etária ali. Porra, bicho. Nossa Senhora. Tanto para liberdade, decisões pessoais, namoros, o primeiro porre. Então, as primeiras experiências libertárias, assim, vamos dizer assim. E longe da asa dos pais. E longe da asa dos pais, o que foi incrível, gratificante, muito gratificante. E aí você falou que você tem um grande arrependimento que foi não ter morado num kibbutz. Eu tenho. São duas coisas. Uma eu gostaria muito de ter ficado lá, tanto é que eu voltei para o Brasil bem desorientado, assim. Insisti muito para os meus pais que eu gostaria de voltar. Acabei voltando, mas acabei não ficando. E a vida de kibbutz era uma vida que me chamava muita atenção, era uma vida muito, muito tranquila ali. Kibbutz é uma fazenda, você morava num condomínio agrícola, vamos dizer assim, autossustentação.
cada um tinha a sua casa, comia, todo mundo come junto no refeitório, ou se quiser comer em casa também come. Mas era um lado, é o lado que acabou fundando Israel, né? O nascimento de Israel foi através dessas fazendas agrícolas aí, socialistas aí. E isso era uma coisa que me chamava a atenção na época, assim, tanto pela liberdade como pela união ali de um grupo, né? Você morar com muita gente por perto ali, é isso. Era uma coisa que me chamava, que me agradava. Me arrependo, sem dúvida, de não ter ficado. Me arrependo, assim, sinto que talvez teria sido muito legal, mas nenhum grande arrependimento pelo caminho que eu tomei na vida. Se Meio Inconsciente falasse também o oferecimento da Casa Flora, que completou 55 anos neste ano. Fundada como um armazém de secos e molhados em 1970, a companhia se transformou em uma das maiores importadoras do país. A Casa Flora movimenta mensalmente de 50 a 60 containers repletos de vinhos, cervejas, destilados, azeites, massas e molhos, entre outros produtos. Ao todo são cerca de 1.300 itens de marcas que dispensam apresentações como Paganini e Paulaner. Os vinhos correspondem a quase 60% das importações, e um dos destaques entre os rótulos de alta gama, este aqui, o Cabernet Sauvignon da Nederburg, a vinícola mais premiada da África do Sul. Maturado por 10 meses em barricas de carvalho, esse tinto encorpado tem boa acidez, taninos finos e final prolongado em boca. Ideal para acompanhar queijos curados e pratos condimentados, está à venda tanto no site da Casa Flora quanto na rede de restaurantes e supermercados abastecidos pela importadora. Tomar um vinho agora, então? Bora. Isso aqui, screw cap. Por favor, para você provar. Aprovado. Ótimo, manda bala. Saúde. Saúde. Valeu, Daniel. Como é que é a sua relação com os vinhos, assim, na gastronomia? Sou péssimo. Uma piada entre os amigos, assim. Porque eu tomo vinho, logicamente, tomo em algumas refeições, como acompanhamento de refeição. Mas o meu forte são destilados e por aí vai. E a harmonização, por exemplo, restaurante italiano aqui... Não, a gente tem o Renato, meu sócio, que cuida dessa parte. Sim, ele é o cara que... Ele é o cara que escolhe, que faz a carta de vinho, tanto daqui quanto de si. Ele, sim, tem um conhecimento legal de vinho, e isso fica na mão dele. Então, assim, eu nem me meto. Mas de harmonização, você tem uma massa, assim, como é que você... Eu dou uma pesquisada, procuro, falo com amigos, ainda bem, tenho grandes amigos, grandes entendedores de vinho, grandes amigos sommeliers. Tenho grandes amigos sommeliers, assim, que podem me orientar, me ajudar se eu tiver qualquer dúvida em relação à harmonização. Que se eu tiver, não. Tenho. E a harmonização vinho desse, o que você passa na sua cabeça? Desse daqui? Tipo um Cabernet, Cabernet. Posso ligar para alguém? Ei, Vaiara, posso ligar para alguém, né? Que harmoniza Cabernet, o que você quer que eu harmonize? Matriciano. Daqui do Tapa? Eu vou dar um chute, então, Matriciano. Ou Ragu genovês. Perdão, amigo sommelier, mas eu vou pelo meu paladar. O Renato se conheceu aos 8 ou 10 anos, né? Quando vocês estavam fazendo ginástica rítmica. Não, olímpica. Não ri. Vocês faziam ginástica olímpica na Hebraica, né? Isso. Depois ficaram muito tempo sem se encontrar, se reencontraram já em outra situação. Como é que você descreve um pouco desse relacionamento de vocês, que já vai para aí seus 25 anos? 25 anos, né? É isso mesmo. Eu conheci o Renato através do clube da Hebraica. A gente fazia escola de esportes juntos, depois fomos fazer ginástica olímpica juntos. E a gente fazia revezamento, né? Uma mãe levava, outra mãe buscava, carona, por aí vai, carona, essas coisas. E a gente ficou amigos durante 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos ali na infância. E depois a gente se encontrava eventualmente, assim, e depois ficamos muitos anos sem nos encontrar, assim. Eu já estava morando em Miami, já era cozinheiro. Renato encontrou uma amiga em comum. Que ele foi para o mercado financeiro, né? Ele foi para o mercado financeiro. E Renato encontrou um amigo em comum que falou para ele, pô, olha, o Beni, não sei se sabe, o Beni virou cozinheiro, tal, tá em Miami trabalhando como subchefe, não sei o que. O Renato falou, porra, eu queria abrir alguma coisa, eu queria sair do mercado financeiro, queria abrir alguma coisa de comida, me arruma um e-mail dele. E aí, de repente, chegou um e-mail do Renato, depois de
porra, sei lá, 25 anos. Né? Você estava meio decidido a ficar ainda lá, né? Eu estava decidido, porque eu vim para o Brasil, né? Eu saí de Londres, estudei em Londres, vim para o Brasil com a Natasha já, com a mãe dos meus filhos. A gente não tinha filho na época, e a gente foi assaltado, depois de 10 meses, a gente foi assaltado dentro de um restaurante aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, era aquela época dos arrastões, não, né? É, por aí, a gente foi assaltado, foi isso, arrastões, entrou um cara, 2 caras com arma, puta, põe tudo na mesa e tal, não sei o que, na Liberdade isso. Aí eu virei para ela e falei, meu, a gente não tem filho ainda, acabou de voltar da Europa, vamos embora de novo, né? Vamos sair daqui, cara, pra que isso, vamos tentar lá fora. E aí, como eu não tinha currículo algum, né, de cozinheiro, e ela já tinha um currículo em comunicação, jornalismo, falei, meu, é você que vai conseguir essa parada legalmente, né? E aí ela despejou um monte de currículo aí para algumas empresas americanas e ela foi aceita muito rápido até para uma empresa em Miami de comunicação. E aí a gente foi para lá, ela legalmente com visto de trabalho e eu como parceiro de alguém que tem visto de trabalho. Ou seja, eu tinha visto de permanência, mas eu não poderia legalmente trabalhar. Mas como cozinheiro dos Estados Unidos, a maioria ilegal, estava lá mais um latino trabalhando lá, que era eu. A sua base profissional é lá no Le Bouchon do Groove, em Miami, né? Tem uma história da sua contratação, é ótima essa história. Conta como é que foi que você foi contratado. Bacana, a história foi ótima. Eu trabalhei num outro restaurante lá chamado Grappa, lá, mas que, tudo bem. Foi legal, mas... eu ia num restaurante chamado Le Bouchon do Grove, que era em Coconut Grove, que é um francesinho, bistrô de rua francês, e eu ia comer lá. E aí um dos chefes lá, que é o dono do restaurante, que era chefe de cozinha também, um ficava na cozinha, no salão, sentava, era um fanfarrão, inclusive ele mora no Brasil há 5 anos, fui descobrir, ele veio no ICI, depois de 20 e poucos anos reencontrei ele, Jorge Henrique Fage, é um incrível amigo do Claude, acabou fazendo o link entre a gente se reencontrou. É um fanfarrão, cara, um cara muito louco, e ficava no salão e gritava o tempo inteiro, fazia festa. Um dia sentou na mesa, Brasil, Brasil, era clientão lá, ele via sempre a gente, sentou na mesa, e aí, porra, Miami, eu levantei a mão, aí apareceu a tatuagem do fogão, ele olhou e falou, por que você tem a tatuagem do fogão? Eu falei, porque eu sou cozinheiro. Puta, ele nem perguntou pra mim, na hora ele já virou pro sócio da cozinha e já começou a gritar. Cristian, eu sou chefe. Eu estudei em Londres, né? Não estudei na França, meu francês é péssimo, apesar de ser dono do bistrô. Eu só entendi subchefe. Aí ele falou, vem trabalhar comigo, eu estou precisando de subchefe. Falei, e era um bistrô muito cheio, muito lotado. E a cozinha era do tamanho, sei lá, do Cibar aqui, da cozinha do Tapo, 12 metros quadrados. E eu falava, nossa, deve ser incrível esse serviço aqui, muito cheio. Mas deve ser uma loucura trabalhar nessa cozinha. Eu falava comigo, eu que não queria. Puta, e aí o cara falou, vem ser meu subchefe. E eu falei, nossa, né? Não, mas você nem sabe quem sou eu. Você nem sabe se eu cozinho. Sim. Eu falei, não, mas não preciso saber também. Eu gostei de você. Quero que você venha cozinhar comigo, quero que você venha trabalhar comigo. Putz, eu estava numa ida para o Brasil para pegar o nosso visto de permanência. Precisava voltar para o Brasil para carimbar o visto de permanência no consulado. Já pedi saída do Grappa e já entrei já voltei no Le Bouchon. E foi o aprendizado da minha vida, porque os 2 chefes ali, tanto do salão, que é um xarope, quanto da cozinha, que é um monstro, assim, os 2 de formação Bocuse, os 2, o da cozinha trabalhou com Bocuse, trabalhou no Mamoni, foi chefe de cozinha do Hotel Mamoni em Marrakech, que é um hotel 6 estrelas, absurdo. Um cara que tinha uma técnica absurda de culinária francesa clássica e que estava num bistrozinho lá em Miami, dando sopa ali com o primo dele, eram primos, e me ensinou tudo. Me deu uma caderneta, falou, eu não tenho tempo para te explicar nada. Tô a sua caderneta, eu tenho a caderneta ainda, eu fiz um post um dia aí contando sobre ela. Me deu uma caderneta e uma caneta, falou, você vem atrás de mim, tudo que eu for fazendo eu vou falando, e você vai anotando. Você pode ter dúvidas, você pode me perguntar. E foi assim que eu comecei ali no Le Bouchon, e assumi a subchefia. Fiquei 1 mês sem ele ali, logo depois de 1 mês eu fiquei 1 mês sem o chefe da cozinha, porque ele teve que ir para a França cuidar do pai. Eu assumi a subchefia ali.
E foi incrível, foi lá que no tapa, no soco e no susto eu aprendi a me virar numa cozinha que atendia 180 pessoas numa noite, trabalhando sem espaço nenhum, falando uma língua com cada pessoa lá de dentro, que era um indiano de um lado, um francês do outro, todo mundo falava francês, que era moçada de Marrocos, moçada da França, todo mundo falava francês, eu não falava francês, o indiano não falava francês. Eu recebia a comanda em inglês, pensava em português, cantava em inglês, ouvia francês. Tinha duas haitianas. E dava certo, sei lá duas haitianas na pia, que durante 1 ano e pouco o meu papo com elas foi olá mamá, ela olá papá. E era assim, eu sentava com elas para limpar a vagem, essas coisas, que era muito legal, falava um pouco da família delas. Incrível, foi o meu ensino, o cordon bleu foi a minha base, e o buchon durante 1 ano foi a coisa mais intensa que poderia ter acontecido na minha vida em relação ao trabalho. Sim. Então eu voltei para cá com isso na cabeça. Então eu voltei e falei, eu vou montar um igual ao buchon, que é o bistrô. Antes de você enveredar pela gastronomia, você trabalhou com seu pai, né, uma administradora de condomínios, né? Como é que você lembra dessa experiência? Eu lembro que era horrível, cara. Porque, na verdade, você pensou em fazer odontologia, que era a profissão do seu pai, né? Isso. Meu pai foi formado em odontologia, mas exerceu muito pouco. E depois montou um administrador de condomínio. Meu tio era engenheiro e ele passava os prédios para meu pai administrar. E assim ele foi crescendo. E aí eu acabei fazendo administração e fui trabalhar com meu pai por sei lá, falta do que fazer na vida mesmo. Fui trabalhar com meu pai e era horrível, horrível. Não tinha nada a ver comigo. Eu tocava guitarra, eu queria ser músico. Sei lá, tudo errado. Mas fui lá, fiquei lá uns 7, 8 anos com meu pai, fazendo nada, assim, fazia pouca coisa, assim, tudo que eu queria fazer. Porque, porra, já que eu tô aqui, deixa eu olhar, deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa, né, entender melhor. E conforme eu ia entendendo, eu falava, porra, mas meu pai podia fazer isso, né, cara, a gente já tá em 1900 e rent, né. Aí o pai, o que você acha? Não, deixa assim. Não muda nada. Não faz nada. Então tá bom, então beleza. Vou continuar aqui ganhando meu salarinho aqui e ficar como filho do pai, né? Não posso falar nada, tudo meu pai não aceita. Quando surgiu a oportunidade, a primeira oportunidade que surgiu, a ideia em falar, porra, acho que eu vou fazer gastronomia, meu, eu falei, me apeguei àquilo e falei, tá aí, acho que aí é a solução da minha vida. E o que ele achou? Meu futuro. Meu pai deu graças a Deus, bicho. Meu pai estava tão de saco cheio de mim quanto eu dele. Sim. Então, assim, não era aquela coisa, fica aqui, meu filho, toque essa empresa. Não, ele queria que eu fosse embora, bicho. Ele falava, graças a Deus, você chega de manhã, tem dia que você não dá nem bom dia, bicho. Eu falei, é porque eu não queria estar aqui. Basicamente isso. E sempre foi muito aberto o papo com ele em relação a isso, sabe? Não tinha muita... E todo o lado cultural veio do meu pai. Então, pro meu pai me ver indo fazer gastronomia, esse lado cultural, tanto de música, meu pai era muito chegado a isso. Música, gastronomia, meu pai escrevia, de moleque, escrevia no caderninho do TBC, ele era crítico de umas peças do TBC, então meu pai era muito ligado a isso. Acho que ele também tinha um desejo ali, embutido de ter ficado nas artes, era muito amigo de Diogo Pacheco, maestro. Do Antunes Filho, eles tinham um grupo de... E eu acho que meu pai gostaria de ter ido para um lado mais artístico, assim, mais criativo. Mas por outras questões, né, casou com a minha mãe, tinha que ter grana, trabalhar, cacete, foi nisso aí, foi nessa história. E você enxerga coisas características dele em você? Muitas. Sem dúvida nenhuma, cara. Toda essa parte, assim, de cultura, de gostar de falar, de contar histórias, de vivenciar histórias, né? Da mesma maneira que eu gosto de contar as histórias que eu vivenciei, os shows que eu vi na vida, de tudo que pessoas famosas que eu encontrei, que eu conversei, que meu pai contava da vida dele, que ele participava de todos os programas de rádio, que podia participar de todos os quiz que tinha em programa de rádio. Isso quando meu pai é de 33, estou falando coisa de, foi em 33, 43, 48, 50, 52, nessa época que ele era... que ele só tinha um sapato, que ele ilustrava o sapato para ir numa festa, o mesmo sapato que ele usava para ir para a escola, o mesmo sapato que ele usava, que ele ia na rádio, se vestia bem para poder responder o quiz e de repente ter uma chance. Então, todo esse lado meu pai adorava contar essas histórias que ele vivia. E eu tenho muito disso também, eu adoro contar as histórias, as pessoas que eu conheço. Meu pai, mesmo depois de velho, meu pai fazia contato com jornalistas, ele escrevia para Nina Horta, sabe? Ele queria escrever e-mail, lia, escrevia, e ela respondia. Então viraram
Ele acabou ficando amigo da Bárbara Gância, do Luiz Horta, por essa conexão. Então, quando eu fui fazer gastronomia para ele, além de ser Mas legal... isso era de uma forma de te promover, isso? Não, era uma forma, um prazer dele, porque assim, muito antes de eu pensar, ainda criança, todo o lado gastronômico, tirando o lado familiar, ou vamos dizer, a gastronomia fora de casa, era uma visão do meu pai. Meu pai gostava de comer. Meu pai gostava de levar a gente em restaurantes tipo o La Cocaine, quando ainda era embaixo da Amaral Gurgel, ali embaixo do Minhocão, Tatini, quando a gente fazia em ocasiões especiais, né? Porque eram restaurantes caros, não sei o quê. Em ocasiões especiais ele levava a gente para comer isso, eu estou falando de 78, né? 10 anos de idade, 1978, os anos 80. A gente ia nesses restaurantes e foi através dele que eu conheci, então, não só essas gastronomias mais requintadas, mas como umas gastronomias saborosas e nem tão muito requintadas, como Boi na Brasa, por exemplo, que ele adorava o lombo do Boi na Brasa, essas coisas. Então toda essa parte, e música, muita música. Sim. Muita música, cinema, teatro incrivelmente, meu pai adorava. Então eu me vejo muita característica minha em relação a isso, ao meu pai. Posso dizer que a conexão foi muito boa ali. E antes de você estudar gastronomia em Londres, você fez um estágio no Limone, né, para certificar de que era aquilo que você gostava e você disse que foi a paixão à primeira vista. Isso. O que você mais gosta desse meio que você trabalha? Pô, olha só, é muito legal essa pergunta, porque eu trabalhava com meu pai quando eu decidi fazer o curso, né? Aí eu falei, porra, não vou ser tão irresponsável, né? Já fui bastante. Deixa eu tentar um estágio num restaurante aqui para ver se é isso mesmo que eu quero. Então, ainda trabalhando com meu pai, peguei um estágio de 3, 4 vezes por semana no Limone. O chefe era o João Leme, um cara incrível, tinha feito Cordon Bleu na França também. Muito jovem ele era, mais jovem que eu. E hoje em dia, ele é mais jovem que eu, né? A vida inteira. E eu falei com ele, ele falou, tá, beleza, vem aí e tal. Cara, foi muito incrível, cara, porque é uma família ali dentro da cozinha. E os caras, eu zero cozinha profissional, e os caras eu cheguei lá, vem cá, cara, pega essa panela aí, puxa aí, mexe aqui, corta esse carpaccio, e já foi me inserindo ali em tudo ali, tipo, o estagiário chegou aí, vai embora daqui 5 minutos, dá uma... E muita zoeira dentro da cozinha, muita brincadeira, muita diversão, final de noite, espaguete alho e óleo para todo mundo, aquelas frigideiras gigantes, puxando espaguete. E a seriedade com que era tratado a hora do serviço. Né? Tinha aquela zoeira, mas a seriedade que era tratada a hora do serviço, cara. E as orientações do chefe, o João, pô, não faz assim, faz assado, faz ali. E as chamadas de atenção, e essa galera pau pra toda a obra ali na cozinha, trabalhando horrores. Eu me apaixonei em 2 dias de trabalho. Eu falei, eu tenho certeza absoluta que essa é a minha vida, cara, que esse é meu caminho aqui, é a gastronomia. Se for assim em todo lugar, tô dentro. E não pensei 2 vezes. Fiquei lá durante uns 4, 5 meses, fui embora pro curso e o resto é história. Você não tem nenhum problema em ser um chefe crooner, né? Não, nenhum. Sempre foi assim? Sempre. Não vou dizer que eu não tentei, não que eu não tentei porque eu tive vontade, mas algumas coisas que eu falei, puta, talvez isso fique bom com isso, mas eu, cara, não tenho nenhum problema. Eu sou um chefe de culinária francesa, de bistrô. Não existe uma formação para isso, lógico, eu me formei em culinária francesa aí, mas o meu caminho de vida foi no Bouchon, cara, que foi a cozinha clássica de bistrô, que é o que serve, o que todos os bistrôs do mundo servem. Steak tartare, o moule frite, poivre, béarnaise, essas coisas que, porra. E eu adorei isso, eu adorei reproduzir aquilo que eu aprendi na escola, e reproduzir em escala, e reproduzir e vender isso, e ter o prazer em fazer o clássico. Então eu não tenho problema nenhum em ser um chefe crooner e não criar pratos, executar pratos que já existem da cozinha clássica de bistrô, da cozinha francesa. Assados, cozidos, molhos clássicos, usar técnicas, as técnicas corretas para cada preparo. Produção de caldo é incrível, né? Redução do caldo até chegar no ponto de glace, demi-glace. Isso é o máximo, para mim é um maior prazer. O famoso
atum selado continua lá com o gergelim. Puta, cara, ó, tá vendo? A única coisa que eu criei eu odeio, né? E eu falo isso abertamente. Conta né? essa história. Eu não gosto, cara. É assim, um dos pratos mais vendidos lá, né? Desde o primeiro dia esse prato existe lá no bistrô, que é o atum micuí. Nem falar eu consigo direito. É um atum micuí com crosta de gergelim, purê de batata com wasabi e molho cremoso de gengibre. Assim, eu olho isso, cara, e é uma coisa que pra mim ela não combina absolutamente nada. Mas aí, desde sempre foi um dos pratos, durante muitos anos foi o prato mais vendido junto com o filé poavre. E não existe a menor condição de eu tirar esse prato do cardápio. Assim. Eu devo ter comido esse prato uma vez na vida quando eu fiz. E provei e falei, mas vai. E foi, né, cara? Assim, e te fizeram colocar um parecido no Brasserie. Na Brasserie, quando a gente foi montar a Brasserie, isso é outra história, é real. O Edgar, meu sócio, está aí para provar. Virei para ele e falei assim, Edgar, eu não vou botar o micuí. Não vou botar o micuí no cardápio. Ele falou, porra, mas o micuí é um prato que não sei o quê. Aí teve uma premiação do paladar. Puta, e o atum tava lá como um prato de peixe, né? Concorrendo com a lagosta do Jacan, um peixe do Alberto Landgraf, e não sei o quê, e meu atumzinho lá. Que você amava. Porra, aquela mistura. E eu de certeza absoluta que não ia ganhar, porra. A lagosta linda do Jacan ali, né? Francesona, o Landgraf incrível com peixe lá que ele fazia, um pargo lindo. Puta. Aí tô eu e o Edgar, deu atum na cabeça, o Edgar virou pra mim e falou assim, vai ter que botar o atum no cardápio, puta merda, e vende lá pra cacete também isso, e esse atum não sai da minha vida, eu não como, os clientes adoram. Um prato que eu inventei, é o prato que eu não gosto. Na CTC, né, enfim, o Edgar é um dos fundadores, você entrou com uma expectativa de virar uma espécie de chefe executivo, né? Como é que foi para você quando você não precisou mais ter essa função? Cara, eu entrei... Na verdade, assim, a gente entrou lá com a Brasserie, para montar o IC Brasserie. No decorrer dela, quando a gente foi montar a Brás Tratoria, eu e o Renato, a gente levou para o grupo que a gente se interessava em ser sócio do grupo todo, então a gente acabou sendo diluído na Brasserie e entrou como sócio de todas as marcas, e eu acabei, de certa forma, assumindo um papel de direção gastronômica ali da companhia, e que eu atuei por muito pouco tempo, sei lá, uns 2 anos talvez, com essa função, dentro da lanchonete da cidade, lá atrás, há uns 10, 12 anos atrás, e na Brasserie, alguma coisa no Astor, e depois houve uma mudança de estrutura ali dentro, organograma lá da empresa, de diretores, CEOs, CFOs, não sei o quê, e aí foi passado para o meu subchefe, meu chefe das Brasseries na época, que era um ex-funcionário meu do bistrô, Marcelo Thanos, que ele assumiu toda a parte de gastronomia. Né? E eu achei que foi incrível. Porque, para mim, porra, é muita casa, é muita mar, é muito cardápio, não é minha área gastronômica essa aí de tanta coisa para criar, e eu não teria condições mesmo. E o Marcelo fez um trabalho impressionante lá dentro, incrível o trabalho que o Marcelo Thanos fez. Hoje ele já não está mais na parte gastronômica, ele está como, acho que é um diretor de operações, experiência, operações, e continua fazendo um trabalho impecável, o cara espetacular, Marcelo. E foi muito legal ter saído, não ter essa preocupação assim de certa forma. Hoje em dia eu voltei mais para, hoje em dia eu voltei um pouco mais para as brasseries agora, estou lá dentro. 2 vezes por semana eu estou por ali, girando as brasseries junto com a Lígia e o Rodrigo, que tocam, são os chefes da marca, e é muito bacana, de certa forma é muito bacana, porque é um outro tipo de serviço. É um serviço muito maior do que do IC, volume maior em menos tempo, principalmente para o shopping, é muito legal. Como é que é para você fechar uma casa, por exemplo, 210, uma casa que você e o Renato criaram? Sim. Na companhia, enfim, com hoje mais de 50 casas, teve casas que foram fechadas. Como é que é para você tomar essa decisão, enfim, participar dela? O Diner, a gente já tinha vendido o Diner, já tinha passado o Diner para um outro sócio que a gente tinha,
E ele acabou fechando depois de uns 2 anos que a gente passou para ele. É triste, para mim é triste assim, ver o Diner fechar, porque o Diner, eu acho que ele foi uma casa muito bacana e um pouco à frente do seu tempo ali. Era um sonho, assim, porque adoro a culinária americana, né? A culinária americana trashona, assim, mais. E no Diner você consegue misturar um pouco de deli com diner aqui no Brasil, você conseguia fazer essas coisas. Então eu fazia o pastrame na própria casa, lá no telhado do Diner, eu fazia pastrame, fazia bacon, eu tinha tomate verde frito, eu tinha popcorn, shrimps, eu tinha Cajun food, eu tinha... Porra, era incrível, para mim foi incrível, mas foi um pouco, acho que à frente do seu tempo. Ela lotou muito no início, depois ela deu uma decaída, tive problemas com funcionários, assim, teve umas derrapadas ali e acabou fechando. Não é muito legal fechar uma casa. Em relação à companhia, por mais que eu não fui eu que montei, assim, a companhia, eu me sinto muito dentro da empresa. E eu sinto o mesmo peso que eu senti no Diner quando qualquer casa fecha, um projeto que a gente batalhou junto, projetos que a gente sonhou e enxergou um sucesso ali, de repente não funciona. Não dá para dizer que dá para levar numa boa. Ele é sempre um olhar técnico ali, tentar entender o que aconteceu e por que não deu certo, com tanto sonho e tanta certeza no papel, por que não funcionou. Então é triste também fechar uma marca, uma casa da Lanchonete Cidade, que é uma marca que foi tão vencedora em São Paulo, e de repente, com o passar dos anos, ela perdeu um pouco de espaço ali. E numa empresa como a companhia, eu acho que a mudança ela é muito bem-vinda, né? O ruim é deixar ela ficar ruim. Sim. Né? A gente tenta fazer de uma maneira que seja boa para a companhia. Troca de marca o lugar, fecha a casa, sofre e bola para frente e vamos embora. Acho que é isso, sim. Eu sinto a mesma paixão pelas marcas da companhia, porque antes de ser sócio, eu era frequentador, né? Das casas da companhia. Sou frequentador das casas da companhia. Então, são casas que têm uma importância muito grande para mim também. Como é que você define o seu temperamento? Vide a nossa primeira entrevista, você já pode entender. Sou um ariano, né? Todo mundo fala, né? Ariano. Eu não entendo porra nenhuma de signo. Todo mundo pergunta que signo você é. Eu falo ariano com escorpião. A galera fala, nossa, eu não entendo porra nenhuma. Temperamento, assim, eu tenho um pavio meio curto, né? Sou muito sincero, tento não cometer injustiças, assim, e quando cometo alguma injustiça, o pedido de desculpa vem na mesma intensidade. Mas é isso, eu tenho um temperamento. Hoje em dia estou bem tranquilo, bem mais calmo do que eu já fui. Eu já fui um chefe meio temperamental dentro da cozinha no começo. Acho que isso era uma coisa meio cultural, vamos dizer assim, do que a gente sofria e aprendia, e é uma posição de liderança dentro de um trabalho com muita intensidade e muita pressão e o imediatismo muito grande, que é onde o erro não é nem um pouco bem-vindo, porque te atrasa o resto do serviço. Então a cobrança às vezes era muito cruel, mas eu sempre deixava muito claro, qualquer começo de serviço, que não era nada pessoal, porque se fosse pessoal a pessoa não estava lá. Não estava ouvindo eu gritar, ou não estava ouvindo eu cobrar de uma maneira mais agressiva, porque eu falava, se eu estou falando com você de uma maneira mais dura, porque eu confio, eu acho que você pode ser melhor, senão eu te mando embora, né? Ou senão você não estaria trabalhando comigo, se fosse uma coisa pessoal. O que também já aconteceu, o cara pisa na bola, o cara é canalha dentro da cozinha, já tive funcionários canalhas também, que são mandados embora pelo caráter da pessoa, entendeu? Então é isso, mas eu mudei muito com o passar do tempo, com a segurança que eu fui pegando na minha equipe. Eu tenho uma equipe, meu chefe do IC está comigo há 22 anos, meu subchefe há 21, garçons há 20 desde que abri a casa, tenho um funcionário que está comigo desde o primeiro dia. Então a confiança que eu fui pegando na equipe depois de uns 3, 4 anos, 5 anos da galera junto, e vendo que eu podia viajar e estava todo mundo ali feliz, que eu podia sair
de folga também, que a galera fazia, que eu conseguia perceber em alguns dos meus funcionários um olhar de chefe ali, um olhar de dono, um olhar de chefe naquilo, ter o cuidado que eu teria com a qualidade, eu fui ficando mais tranquilo e mais assim, eu não posso dizer que eu fui a pessoa mais calma do mundo. Profissionalmente falando, você se arrepende de algo? Eu me arrependo talvez de não ter conseguido enxergar essa profissão logo lá atrás, assim, logo de cara. É desgastante, você ganha mal, o seu começo foi muito mal pago, o meu. É muito mal pago, eu acho, é muito mal remunerado. Glamour? O glamour ele vem com o tempo, né? Não foi isso que me levou, sei lá, na minha época eu não pensava nisso, sei lá, 30 anos atrás, acho que glamour era muito pouco, não tinha muito glamour assim, tinha os chefes que saíram numa revista ou outra, mas não era essa coisa televisiva. O Jamie Oliver, eu lembro que morando em Londres, ele já tinha um programa de televisão, o Gordon Ramsay tinha um outro programa de televisão, mas não era aquela coisa Masterchef, não existia. Mas você vê o glamour que pinta-se que tem, existe de fato? Não, existe o glamour, que é um glamour totalmente fake, porque não existe glamour, né? O glamour é a mídia que faz, né? O glamour é a mídia que traz, né? Vocês, da mídia, meus amigos, vocês trazem esse glamour, porque a profissão ela não tem glamour nenhum, a profissão é um inferno, cara. Assim, a gente vê a beleza no salão, você abre a porta da cozinha, você vê o salão, quieto, elegante, ouvindo a sua música, batendo taça. Dentro da cozinha é o demônio, né? Pode ser um inferno dentro da cozinha, se não for bem orquestrada ali, né? E mesmo para o salão, os funcionários de salão, eles podem trabalhar um pouco mais tranquilos do que dentro da cozinha em relação ao ambiente. Mas é um estresse desgraçado lidar com o público, lidar com o mal educado. A gente tem muito cliente mal educado, muito. E não estou falando do si e do TAP, estou falando da gente, restauranteiros, amigos meus, a gente conversa, todo mundo tem a mesma reclamação. A gente teve bastante gente que entra na casa, acha que está em casa, aí sai, você é meu funcionário e você tem... E aí pega um chefe que tem um temperamento meio estranho e pode dar errado. Você já bateu boca com o cliente? Ah, já. Já bati boca com o cliente, já fui na mesa e falei, eu acho que o senhor está errado. É isso. Já botamos o cliente para fora do restaurante. Porque tem um limite, né? O cliente tem sempre razão, mas nem sempre. Mal educado, tratar mal o funcionário, xingar funcionário. Eu não admito. Assim, se eu estou no lugar, eu peço para se retirar. Mas são coisas do passado. Hoje em dia mudou muito. A clientela mudou muito, a visão do pessoal em relação à profissão, tanto de garçom como cozinheiro, mudou muito. A percepção de uma subprofissão, ela mudou bastante. Com o passar e com a pandemia, acho que mais ainda. Porque o pessoal começou a perceber que cozinhar não é uma coisa tão simples assim. Quando teve que cozinhar de fato em casa, por causa da pandemia, tudo fechado, não sei, o pessoal começou a cozinhar e viu que talvez, é só fritar um bife, porque está tão caro, percebeu que talvez não seja só fritar um bife. Né? Então acho que a empatia aumentou bastante em relação à nossa profissão. E a espera, que não tem que ser uma guerra. Né? Porque cliente às vezes fica pé da vida. Quando ele chega no restaurante está lotado e a mulher da porta fala, a menina da porta, o cara da porta fala, olha, tem 1 hora de espera. O cara, como 1 hora? Eu nem sei o que responder. É porque tem 1 hora. O bar lotado, aqui fora lotado. Um dado de realidade, né? É 1 hora. Não, mas não pode ser. Você está mentindo, você não quer que eu fique. Sabe quem sou eu? Tem um monte disso. Então a gente tem que saber lidar com isso. Eu não poderia ser porta. Eu não seria bom com essa profissão. E agora uma pergunta de resposta aqui aos apoiadores aqui do videocast. Quais você acha que são os principais fatores para um cliente retornar a um restaurante no qual ele enfrentou algum problema de atendimento? A resposta a esse problema de atendimento. O atendimento ao problema de atendimento é o que faz o cara voltar. Você não pode nunca deixar o cara... Cri. Não. Você tem que responder. Qualquer coisa, nem que seja... Se for uma coisa muito absurda, porque a gente recebe também muita reclamação mal educada e mal criada que a gente sabe que não foi. Né, não rolou, que não é nosso padrão isso, que a gente não tem isso nas casas. De qualquer forma, a gente leva todas as reclamações a sério, a gente questiona sempre a data, pede para o cliente a data, horário, tudo, quando veio, para a gente poder questionar quem era o garçom da praça, o que aconteceu, o prato voltou mesmo, estava frio, vocês experimentaram, foi isso.
e a gente dá a resposta conforme o nosso feedback da nossa casa aqui. Já puxamos câmera para ver se o cliente estava falando sério, que entrou, não foi atendido e já teve, né? Tem cliente que mente também, né? Tem coisa aqui, mas a gente sempre responde, assume todos os erros quando o erro ocorre. Quando o erro não ocorre, a gente sente muito pela experiência ruim do cliente. E eu acho que a gente não pode deixar nunca o cliente falando sozinho. Quando realmente foi um erro, grosseiro nosso aí, existe o convite para vir novamente, para dar mais uma chance, para conhecer a casa novamente. E é isso, acho que a educação e a responsabilidade em relação ao nosso cliente, que é o nosso maior parceiro, né?